Oi, gente, mais um episódio do nosso podcast Uniplac. Enfim, no nosso episódio 3, reitor Caio Amarante, dando ar da graça por aqui e vai contar muito da sua história. Como é que está, reitor? Tudo certo, Débora. Até quero pedir desculpa, a gente não veio antes em função de poder casar a agenda, mas que bom que a gente está aqui hoje, com tudo resolvido aí, podendo trocar uma ideia com você. Que é nada de desculpa, o negócio é assim, ó, aqui é tudo dinâmico e é diferenciado. Hoje a gente vai conhecer o reitor Caio um pouquinho daquilo que a gente não sabe dele. Eu vou começar perguntando já. Reitor Caio, como é que surgiu esse teu amor pela educação? Sim, Débora, eu sou filho de professora, então a minha mãe me deu aula durante 2 anos, muitos professores na minha família, seja por parte da minha mãe, por parte do meu pai, e assim, a educação sempre esteve muito presente em casa, vendo minha mãe preparar a prova, corrigir, fazer aulas, enfim. Uhum. E aí, no meio da faculdade, veio aquela possibilidade, então estava definindo o futuro, para onde iria. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar com pessoas, gosto de estudar, gosto de ler, enfim. Se puder casar tudo isso com a minha área de formação, e a coisa foi surgindo meio que naturalmente. E acima de tudo eu pensei em alguma coisa que me divertisse. Eu preciso me divertir enquanto eu trabalho. Caso contrário, eu não vejo sentido daí na atividade. E a coisa foi acontecendo, já são quase 19 anos. Meu Deus. E me diga uma coisa assim, ó, e quando você era criança, como é que era o Caio menino? Eu gostava muito de aprontar, mas a culpa sempre ia para outro. Então, a articulação acontecia bem, mas, enfim, sempre foi muito voltado para a área esportiva, também graças ao meu irmão, que sempre me incentivou, meu pai e minha mãe. Chegou a ser atleta? Cheguei a ser atleta dos meus 14 aos meus 19 anos. Qual esporte? Eu já pratiquei de tudo nessa vida. Já fui... basicamente era o vôlei, era aquilo que eu me dedicava mais, mas joguei basquete, lutei judô, lutei taekwondo, fiz natação, enfim. Sempre a atividade física sempre fez parte, o esporte sempre fez parte da formação da minha família como um todo. Mas a minha paixão, de fato, era o vôlei, por ter aptidão para o esporte, e a paixão era pelo futebol de campo. E quando você diz assim que quando criança gostava de aprontar, dessas artes, quais eram as preferidas? Das mais diversas. Era sempre com uma bola debaixo do braço, com primos reunidos, tentando achar alguém para jogar contra. Então, o melhor presente que eu sempre ganhei e sempre pedi para minha mãe foi bola. Seja bola de basquete, bola de futebol, bola de vôlei. Enfim, era a prática esportiva como um todo. E aí, óbvio, aquelas brincadeiras de criança, de bandido, de bicho, de esconde-esconde, enfim, tenho grandes recordações das cidades pelas quais eu passei. Você fala com muito carinho da família e a gente que te acompanha sabe do amor que você tem pela tua família. Eu queria que você falasse um pouquinho do Caio pai, do Caio esposo, da Silviane. Então vamos lá, eu sou pai de 3 feras. O Nicolas, a Gabriela e a Alice. A Alice é a grande artista da família. Pincel da Alice. Segue lá no Instagram, @Pincel da Alice. E casado com a Silviane. E eu bato muito na tecla da família acima de qualquer coisa. Então, até para a nossa equipe aqui da universidade, tá com algum problema em casa, primeiro resolve lá, depois vem para cá. Então, a gente tem todo o profissionalismo aqui, mas acima de tudo isso são aquelas pessoas que estão conosco. Somos passageiros nas instituições, mas nas nossas famílias nós somos fixos. Então, sempre a prioridade dentro de casa. Resolveu os seus problemas em casa, ok, então agora a gente volta a conversar sobre o trabalho. Quando você olha para trás, nesses 2 anos que a gente teve de pandemia, e essa convivência ficou mais forte com as nossas casas. Uma vez eu até entrevistei o professor Felipe, do curso de design, e ele disse que foi incrível, porque eles achavam que durante a pandemia, seriam afetados também profissionalmente, e foi o contrário. As pessoas olharam para suas casas, olharam para os seus refúgios, e elas valorizaram aquilo, e vamos arrumar aquela infiltração, vamos arrumar
transformar de uma vez esse ambiente onde eu fico. E a gente sabe que você tem um ambiente que você ama, que é teu sítio. Exatamente. Fala um pouquinho desse teu contato com a natureza e desse amor que você tem pelas raízes nossas e pela nossa natureza. Isso, é o local onde eu me reconecto, vamos dizer assim. Eu não sou o melhor adepto ao trabalho braçal, e aí eu preciso colocar tudo na minha família, na família da minha esposa, que são eles, de fato, que faz o trabalho braçal, que deixa o ambiente lá o melhor possível, mas não abro mão dos meus animais. É um terreno pequeno, eu chamo de sítio, mas na verdade é uma chácara, né? Mas é muita árvore, um gramado grande para você poder andar descalço, para poder, de fato, estar com o pé na terra. Os meus animais lá vão morrer de velhos, porque estão lá para curtir, estão lá para integrar. E é muito engraçado, porque a gente chega aos finais de semana, na sexta-feira ou sábado, quando a família vai para lá, os bichos de toda a redondeza vão para o nosso terreno. Então, parece que eles sentem que a gente tem uma paixão, uma adoração pelos animais. Então, as minhas galinhas, meus cachorros, meus gatos, enfim... Tudo tem nome? Todos eles têm nome. Olha que coisa. Todos eles. E é um respeito muito grande por eles estarem lá, tecnicamente cuidando do espaço quando a gente não está. Então, meu plano, o plano da minha esposa, o plano da Silviane é, num curto espaço de tempo, a gente se mudar para lá, e eu venho para Lages para trabalhar, venho para Lages para me divertir, que é fazer o que eu gosto, estar em sala de aula, estar junto à administração aqui da universidade. E é uma diferença assim, de 26 minutos do meu terreno até aqui. Então, se eu pensar em atravessar a cidade, de repente eu vou levar muito mais tempo do que isso. E poder, de fato, respirar um ar diferente, tomar uma água diferente, acordar muito cedo e não se sentir cansado. Sentir cada vez que você se sente cansado, põe o pé na grama, que rapidamente você dá uma restabelecida, vamos dizer assim, nos seus níveis de energia, e aí pau na máquina, como diz. Como isso é tão necessário, como a gente precisa desse contato e desse sentir-se bem, né? Sem dúvida. Hoje a gente está preso em telas, né? A gente fala de telas, agora fala de metaverso, e eu fico pensando em cada discussão que eu entro do metaverso, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar offline? Certo? Embora eu sei que as nossas atividades profissionais serão cada vez mais voltadas para o mundo digital, mas nesse aspecto eu sou ainda bem analógico. Eu preciso respirar fundo, sentir o ar entrando no pulmão e um ar mais leve, vamos dizer assim, o zero ruído é importante, você escutar só árvore, escutar só os passarinhos, enfim, sentir que a natureza está ali tentando te passar alguma coisa. Uma coisa, antes da gente passar a falar da Uniplac do Reitor Caio, um dos instantes que eu vi e vivi contigo de mais emoção e que eu senti ali o ser humano presente, assim, totalmente emocionado, foi quando o Reitor Caio colou grau da esposa dele. Nossa, nem me fale. Aquilo foi bonito de ver, né? A gente chorou tudo vendo e ele se emociona até hoje. De novo, porque assim, a Silviane foi minha aluna na primeira graduação dela. E nós nos conhecemos, e eu costumo dizer que como eu não sou de sair, não sou de ir para as baladas, nunca fui, o meu círculo social sempre foi formado por amigos que eu fiz em sala de aula, seja professores, coordenadores, pessoal da parte técnica e também os alunos. Sempre estive muito próximo aos alunos. E a Silviane foi minha aluna, a gente acabou começando o relacionamento depois de concluído o período dela comigo em sala de aula. E ali a segunda graduação dela foi a graduação dos sonhos, a graduação que ela sempre quis fazer. Então ali eu pude acompanhar do início do período, quando eu falei para ela do curso, ela se interessou, fez a matrícula e todo o caminho percorrido, com todas as dificuldades, com toda a ansiedade, design, né? Exatamente, design de interiores. E, enfim, e aquele para a gente foi mais um dos momentos especiais. Eu costumo dizer que a colação de grau, todas são diferentes. A gente já fez aqui, sei lá, mais de 50 colações de grau. O rito é o mesmo, mas o sentimento, a egrégora que se cria durante a cerimônia faz com que todas elas sejam diferentes, sejam emocionantes, cada uma a seu modo. E eu sempre via os pais se emocionando, os maridos, as esposas, e aquela foi a minha vez.
Então, termina a base. Naquele momento, eu estava colando o grau da minha esposa e colando o grau da minha chefe de gabinete, da Beatriz. Foi verdade, que a Bia também meu braço direito aqui dentro, em Aham. termos de operação, junto com meus pró-reitores, mas também percebendo na Bia toda a angústia, as dificuldades, pessoas que estavam há algum tempo fora de sala de aula, que vêm com uma nova tecnologia, enfim. E é um momento de vitória, um momento de conquista, então a gente precisa enaltecer cada vez mais, a gente faz isso com pessoas diferentes, nós temos mais ou menos contato, mas com elas especificamente por ter vivenciado todo o período de início, meio e conclusão do curso. É muito bom. E é muito bom a gente poder conversar hoje. A gente nunca tinha conversado essas Sobre isso, coisas, né? Mostrar esse lado humano do reitor Caio, que está sempre por aí, ou como professor, ou como reitor, pronto. E eu lembro quando ele assumiu como reitor, portas abertas do gabinete. Que bom que foi isso, que bom que é isso, dos alunos, professores, os colaboradores, terem esse acesso contigo para conversar, como tu acabou de falar antes ali, ó, tá com problema de família? Vai resolver. Exato. Você tá precisando de uma ajuda profissional, né? E eu preciso gavar, né? Porque foi o meu orientador no jornalismo de TCC. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua abertura de amor ao ser humano, porque você é uma pessoa que adora a relação com o ser humano. Sem dúvida alguma, e bato muito na tecla, desde que eu comecei em sala de aula, há bastante tempo atrás, não precisa sequer me chamar de professor, me chame pelo nome. Algumas pessoas aqui dentro, pessoal mais, vamos chamar assim, os mais antigos aqui da universidade, fazem questão de se referenciar como reitor, e ficam surpresos quando entra um aluno pedindo para falar com o Caio. E é exatamente assim, porque hoje nós estamos na gestão. Eu sou o professor, estou na gestão, mas eu sou o Caio. E não há nenhuma mentira nisso. O que eu falo em sala de aula é o que eu falo nas minhas rodas de conversa com os meus amigos, com meus familiares, é o que eu falo dentro da reitoria. Não se cria personagem para nenhum desses cenários. Se criar personagem, eu entendo que fica um pouco mentiroso. E foi a autenticidade que nos trouxe até aqui. Então, seria incoerente da nossa parte fazer qualquer tipo de mudança. Como eu disse, nós galgamos um movimento que não foi planejado. Chegar à reitoria não foi em nenhum momento planejado. A coisa aconteceu naturalmente. E se aconteceu naturalmente, ela precisa permanecer de forma natural. Certo. E então, as pessoas que me encontram, que me chamam, eu até prefiro que me chamem pelo nome para eu poder também chamá-los pelo nome. Embora com os meus colegas professores, eu os chamo de professor pela admiração que eu tenho. Mas eu não espero absolutamente nada em troca. Quero que as pessoas me tratem como o Caio, como o meu irmão me vê como um guri 5 anos mais novo que ele, meu pai e minha mãe me veem como filho, a Silviane me vê como marido, os meus filhos como pai. Os meus filhos me chamam de pai, mas não me chamam de senhor. Me chamam de você, certo? Porque é exatamente quanto menos distância a gente tiver, quanto menos cargos ou funções nós tivermos nesse processo, mais próximos a gente vai estar, e trabalhar junto é sempre bom. E essa proximidade ajudou muito aquele dia 16 de março de 2020. A gente já falou disso em outras entrevistas, mas é preciso lembrar. Que reinvenção foi essa, reitor Caio? Foi, e aí eu ponho sempre na conta dos meus pró-reitores, dos técnicos, dos professores, coordenadores de curso e alunos. Dia 16 de março, às 10 horas da manhã, no gabinete da reitoria, tinha uma equipe reunida da Uniplac e da Fundação Uniplac, em que nós deliberamos, gente, vamos parar. É arriscado demais, nós não sabemos o que a gente está enfrentando. Daqui a 3 semanas a gente volta. E foi. E não foi 3 semanas, foram 2 anos. E, enfim, mas o pessoal pegou muito junto. Ao final daquele dia, tinha já uma série de professores fazendo as suas articulações, nós chamamos uma reunião de coordenadores, e no dia seguinte a gente já estava com 100% da universidade operando de forma remota, cada um a seu modo. E esse foi, acho que, o primeiro grande barato, vamos dizer assim, desse processo. As pessoas dando aula pelo WhatsApp, pessoas gravando vídeo e postando no YouTube, pessoas postando material, slides, enfim. Até que as equipes do professor Alexandre e professora Lília começaram a definir qual seria o formato, de que forma nós trabalharíamos as aulas, criando regras, chamamos o conselho universitário para conversar, para estabelecer uma criação conjunta,
para gerar segurança para o aluno, para o professor, para a universidade, para as aulas não pararem. De fato, as aulas nunca pararam na universidade. Elas mudaram seu formato, se transformaram num formato remoto, só que nós sempre batemos a tecla. É remoto, mas sempre será síncrono. Isso. O aluno tem a liberdade de, a qualquer tempo, e ele não era obrigado a abrir a câmera, mas a qualquer tempo ele abre a câmera, abre o microfone e fala com o professor. Ele não estaria ali trabalhando com uma máquina, sempre com o professor. E aí, vencido esse momento, hoje nós temos mais cartas na manga. Então, se eu preciso, e eu estou em sala de aula, eu não abro mão disso, se eu preciso sair para representar a universidade em um evento externo e eu não consigo chegar no horário da aula em Lages, eu faço aula online com não vou dizer a mesma qualidade, porque as aulas são diferentes. Claro. Mas o aluno não fica desassistido. Ele vai ter o professor ali dele em tempo real, com a possibilidade de articulação, de conversas, enfim. E hoje a gente percebe que a volta da presencialidade, que a competência da Uniplac, ela trabalha exatamente nesse sentido. A gente ver o aluno, saber que o corpo fala, porque quando você está conversando, explanando qualquer assunto, o aluno está te devolvendo, seja fazendo sinal de positivo ou de negativo, ou aumentando o estresse, ou te olhando com mais firmeza. Com a câmera fechada isso não acontece. Então, a retomada da presencialidade na universidade tem muito esse objetivo, de fazer com que o aluno volte a nos devolver a informação, se ele está gostando, se ele não está gostando. Mas a tecnologia ela entra como uma carta na manga que nós temos hoje. E, sem dúvida, as nossas aulas são muito diferentes das aulas que nós tínhamos ali no início de 2020. Nossa, mudou tudo, né? Eu acho que nunca mais a gente volta, falava, vamos voltar ao normal. Não, aquele normal que se vivia não volta mais. Não. Você falou mesmo antes agora, quando a gente começou a conversa, de metaverso, de tecnologia. Não tem mais como fugir disso, né? Não. A gente só sabe que vai acontecer em uma velocidade muito grande. Até então, nós vínhamos estudando as mudanças e prevendo que as mudanças aconteceriam e jogava lá para um ambiente de 10 anos. Durante a pandemia, nós vimos que nós aceleramos, em termos de tecnologia, algo que levaria mais ou menos 10 anos para ser implementado, e ainda assim com uma série de restrições. Nós aprendemos a trabalhar com isso e isso abre porta para N outras tecnologias. A gente só sabe que elas virão e muito, muito rápido. Então, nos faz também mobilizar a universidade nesse sentido de que nós precisaremos entregar mais produtos de forma diferente para públicos diferenciados também. Reitor Caio, como é que está hoje? Como é que estão os cursos de graduação hoje? Que balanço que você faz dos nossos cursos de graduação? Bom, o resultado para a gente foi o melhor possível, assim, seja em termos da oferta dos cursos, voltar a 100% da presencialidade. Voltamos a ter mais de 4.000 alunos na Uniplac, coisa que há muito tempo não acontecia. Tivemos uma captação de mais de 1.270 alunos. Nos surpreendeu, de certa forma. Passamos a ter bons problemas para administrar com relação à capacidade das salas de aula, com relação ao nosso estacionamento. Enfim, tudo isso está superado. E a gente começa a enxergar agora novas possibilidades, novos cursos que a gente pretende lançar. Deixar tudo pronto, aprovado nesse primeiro semestre, para implementação durante o segundo semestre e efetivação desses cursos no início do ano que vem. Então, vem coisa nova por aí. A gente entende que os próprios cursos precisam ser revistos com maior frequência. Até então, quando nós assumimos, nós tínhamos cursos que há 8, 10 anos não eram revistos. E aí você enxergava que já não está cabendo e as gerações que estão entrando não se sentem mais atraídas por esses cursos. A partir do momento que a gente fez as alterações e apresentou ao público que alterações eram essas, os alunos voltaram a nos procurar. Vou pegar um exemplo básico aqui da administração. Certo. A administração fez uma reformulação em 2017 para 2018, fez uma nova reformulação agora e a gente tem só no primeiro semestre mais de 70 alunos. Então, é uma linguagem nova, é um curso voltado com administração, tecnologia, inteligência de negócios, um eixo de marketing extremamente robusto. Então, entendemos que é um novo momento, é um novo modelo. Aquilo que se ensinava há 5 anos atrás, muita coisa já não tem validade, ou seja, precisa ser revisto. E a equipe do professor Alexandre, com os coordenadores de curso, NDEs e colegiados de forma geral,
entenderam a lógica e sabem que de tempos em tempos a gente precisa revisitar, corrigir rotas ou até mesmo fazer uma ruptura grande, quebrar alguns paradigmas e partir para novos horizontes. É aquela história, né? Em tempos de mudança, quem não muda, dança. Então tem que ir dançando a música conforme ela vai aparecer. Não tem outro jeito, né? Exatamente. Não tem outro jeito. Falando em novos cursos, você disse que talvez novos cursos. Temos spoiler? Já podemos dizer alguma coisa? A gente entra nessa semana. Bom, no momento em que for lançado aqui o podcast, a gente estará vivenciando um teste de mercado. Esse teste de mercado só vem para homologar algo que a gente já percebeu nas internas que vai funcionar. Então a gente vem com alguns cursos na área de tecnologia bem fortes, alguns cursos não sei se eu posso chamar de área da saúde, eu acho que eu posso chamar da área da saúde, mas enfim, isso tudo vem à tona em agosto. Que spoiler fajuto, gente. Deixa a coisa bem concretizada. Mas outras coisas boas a gente já pode falar, por exemplo, da questão do eixo cultural da Uniplac. Isso está latente, isso está acontecendo. Justamente, eu ia lhe perguntar, mudou inclusive a paisagem, né? Quem passa em frente à Uniplac vê o mundo nativista, aquela coisa campeira, a nossa história, Coxilha Rica tá ali na frente da Uniplac. Fala um pouquinho, Reitor Caio. A gente tinha aquele eixo do esporte muito forte, né? Leoas da Serra, Rande Lages, Lages Futsal, a nossa Fernandinha nadadora, e a gente teve tanta coisa aqui dentro, tanta coisa legal de esporte. A Universidade do Esporte, ela continua sendo do esporte, é um eixo estabelecido e forte, transitando agora para criar o braço cultural. Fala um pouquinho disso. Então, a Uniplac ela é um patrimônio da Serra Catarinense. Quando se fala em universidade comunitária da Serra Catarinense, não se pensa em outra que não seja a Uniplac. Territorialmente, nós somos extremamente engajados. Nós temos operação que começa em Alfredo Wagner e vai até Vacaria, no Rio Grande do Sul, a região de Vacaria. Então, um braço muito forte. E há algo em comum, que é a questão do nativismo, a questão da atividade campeira, daquilo que transformou as nossas cidades, que era o comércio do gado, a rota do gado, então os tropeiros. E a gente resolveu alinhar esses movimentos. Nós temos um ícone local, que é a Uniplac, uma das marcas, se não a marca mais forte do ensino superior da Serra Catarinense, uma das mais tradicionais de Santa Catarina. E aí pensamos, com o esporte, a coisa está acontecendo, está mantido, vamos continuar evoluindo nesse sentido, mas existia uma lacuna, que era com relação, como universidade comunitária, o que a gente pode fazer em termos de cultura para a região. Não são novos elementos, são elementos que sempre estiveram presentes, mas estavam de forma quase que incipiente. Então a gente pensou em dar gás e vigor, vamos dizer assim, a esse movimento. Então estamos trazendo para dentro do nosso campus, e o ponto foi estratégico, o Monumento aos Tropeiros, ele fica em frente ao campus. Nós vamos fazer algumas mudanças para dar mais visibilidade ainda, do início da manhã ao final da noite, com iluminações específicas. As pessoas vão passar pela universidade e vão entender que a Uniplac não forma mão de obra. A Uniplac é uma universidade de portas abertas, é uma universidade integrada e que entende o que está acontecendo, o que está por acontecer, sem esquecer do passado. Então, fazendo menção àquelas pessoas que construíram a Uniplac, aqueles profissionais que entenderam da necessidade de interiorizar o ensino superior, mas indo além deles, aquelas pessoas que foram os pioneiros, que trouxeram um movimento para as cidades, que deram razão de existir para todas as cidades aqui da nossa região. Então, o Monumento ao Tropeiro ele tem esse objetivo de enaltecer o trabalho que eu não imagino hoje nós aqui nesse estúdio estarmos fazendo, o que os tropeiros fizeram no passado e foram os responsáveis pelo fato de a gente estar aqui hoje. Então, é enaltecer essas famílias, essas pessoas que tecnicamente se aventuravam em fazer um transporte fundamental para a sobrevivência das pessoas do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, e a Uniplac precisa estar presente nesse sentido. Então, o passo inicial, vamos dizer assim, o start é esse movimento, esse monumento
ao tropeiro, essa homenagem que a gente faz aos tropeiros, mas também no eixo musical, enfim, em outras possibilidades. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast aqui, tá fazendo essa conversa, e bem nessa semana foi o lançamento, né? Professor André Chiomento, junto com ele, o lançamento da Orquestra Infanto Juvenil, que quiçá será uma orquestra sinfônica. Exato. Que prenúncio mais lindo isso. Fale desse projeto pra gente. O projeto é de arrepiar. Eu sou apaixonado por música, então quando chegou o projeto na minha mão, assim, gente, não é para amanhã, é para agora. A coisa está acontecendo próxima terça-feira, dia 26, se eu não estou enganado, 26, a gente tem a primeira aula. Sim, dia 26, bem isso. A aula serão 2 turnos, manhã ou tarde. Um curso free, vamos dizer assim, para as crianças. Na segunda-feira passou, agora nós tivemos o lançamento e eu me emocionei sabendo que tem uma turma que tem fila de espera, a outra turma está praticamente fechada. Vai acontecer de qualquer forma, com o recurso que vem do Estado. E, enfim, é trazer a cultura, e a ideia não seria necessariamente a formação de músicos, seria trazer a cultura musical para essas crianças e adolescentes. E essa reunião foi fora de série, porque ali a gente tinha desde criança novinha até adolescentes com o olhinho brilhando. Quando estavam assistindo os vídeos, quando a fala do professor André, na fala da professora Simone, que vão ser as 2 pessoas nesse primeiro momento à frente, e eu via os pais e os alunos se emocionando e se vendo nesse grande processo. O André está trazendo uma metodologia nova para cá, uma metodologia testada, em que em 3 meses nós já teremos provavelmente a primeira apresentação. Olha que beleza! E a cada 3 meses novas apresentações com novos repertórios, e a coisa vai fluindo e vai aumentando. E, enfim, em 1 ano a gente vai ter algo gigantesco acontecendo aqui dentro do campus, aproveitando uma ociosidade que nós temos aqui no período matutino e vespertino, visto que a maioria dos nossos cursos são do período noturno. Então, esse é um objetivo da nossa gestão, começar a ocupar espaços da Uniplac quando a gente tem ociosidade. E é muito interessante isso, porque a gente estava falando dos tropeiros, do movimento nativista, e de repente a gente está falando de uma orquestra sinfônica, de aulas com instrumentos de cordas, viola, violino, violoncelo e assim por diante, né? Descentralizando totalmente a cultura da música clássica. Sem dúvida. Porque não é comum. A música clássica precisa ser cultivada, incentivada, mostrada. E as nossas crianças terão isso gratuitamente aqui dentro da Uniplac. Exato. Eu comentava durante a reunião, na abertura dessa reunião, a minha fala foi muito curta, mas é da importância da música, do bem-estar que ela gera, do espaço que ela ocupa. Quando você tem um ambiente com muito barulho, um ambiente de extremo silêncio, a música ocupa o espaço. E a música clássica tem esse objetivo, não só ela, mas qualquer gênero musical ocupa o espaço. Algumas a gente consegue, vamos dizer assim, ficar mais tempo, outras um pouco menos. Os objetivos delas são diferentes, mas a cultura musical, o trabalho em grupo, a disciplina que o músico precisa ter, tudo isso vem à tona. E a música, como própria matemática, vai fazer com que esses alunos evoluam um pensamento matemático. Enfim, é algo apaixonante. Eu particularmente estou na terça-feira, estarei visitando as turmas para dar aquele incentivo, para demonstrar que, olha, a gente está falando a mesma linguagem, nós queremos exatamente a mesma coisa. Reitor Caio, estamos chegando ao final desse nosso podcast. O que eu não lhe perguntei que seria interessante ser falado hoje, deixado o recado para a nossa comunidade acadêmica? Bom, gente, a gente está chegando, então, num estágio final, no último semestre dessa atual gestão. Eu quero aqui de público agradecer muito a minha equipe. Não existe a reitoria, existe uma equipe inteira. Então, aqui em nome dos meus 2 pró-reitores, professor Alexandre e professora Lília, a todos os nossos técnicos, professores, alunos, todos aqueles que em algum momento tiveram uma relação direta ou indireta conosco, eu quero agradecer muito. 4 anos atrás eu não pensava em ser reitor, a coisa aconteceu e aprendi muito daquele tempo para cá. Sou uma pessoa diferente, espero que um pouco melhor, e com um sonho realizado. Meu grande sonho era ser coordenador de curso.
E acabou que aconteceu a reitoria. Então, espero, se em algum momento eu fiz algo que ofendeu alguém, eu quero já pedir desculpas, nunca foi a intenção, sempre o sentido de acertar. Óbvio que a gente erra, nós somos humanos e o friozinho na barriga tem que acontecer, é isso que nos distingue das máquinas. Então, assim, se em algum momento eu ofendi alguém, se em algum momento a minha equipe não chegou no resultado que as pessoas esperavam, saibam que o objetivo sempre foi acertar, sempre foi fazer o melhor possível, e eu serei eternamente grato pela oportunidade que a Uniplac me deu de desempenhar um trabalho junto a toda a comunidade acadêmica, um trabalho representativo, trazer a Uniplac de novo à tona como grande marca, como grande instituição, não só para Lages, mas para Serra Catarina, para Santa Catarina, em termos de sistema ACAF, enfim, sabendo que tem muita coisa por vir, não sabemos como será o futuro, mas, enfim, contem sempre conosco, independentemente de onde estivermos, do que estivermos fazendo. Nosso objetivo sempre será em prol da comunidade, em prol da educação, essas são as nossas grandes bandeiras. E espero que em breve a gente volte a conversar de novo. Que bom, esperamos também. Muito bom estar contigo aqui. Obrigado, Débora. E vamos aí, porque temos muito a fazer ainda. Como o reitor Caio falou, o futuro está aí, prontinho. Exato. Esperando por novidades. Com certeza a gente logo conversa. Obrigado de você ter vindo nesse nosso episódio 3. E em breve a gente volta com mais um episódio do nosso podcast da Uniplac.